Levar choque em nossas residências é um termo muito comum do nosso cotidiano. Você sabe qual deve ser a intensidade dessa corrente para que a gente realmente vá parar no caixão? Apenas 0,2 amperes. É algo muito pequeno. Ives, acontece geralmente da gente estar andando no meio da rua e acontecer uma descarga atmosférica, que nós conhecemos como raio. O raio é capaz de gerar quantos amperes? 200.000 amperes. O Brasil, ele é líder mundial em raios por ano. Cerca de 77 milhões caem em todo o nosso território a cada ano. E isso faz com que nós precisemos entender quais são as formas de se proteger dessas descargas atmosféricas. Onde é que realmente é seguro e onde não é seguro. O tintim dessa eletricidade atmosférica eu vou mostrar exclusivamente para você após a vinheta. Então aqui eu quero que você entenda que a gente montou um cenário para entender qual realmente é um local seguro de se estar quando acontece uma descarga atmosférica. Então aqui a gente colocou um conjunto de árvores, porque a tendência é que no momento da tempestade as pessoas tentem não molhar os cabelos, ai minha chapinha, ai meu secador, vou tentar proteger o meu cabelo e corre para debaixo de uma árvore. Será que uma árvore realmente é um local seguro para se estar? E se acontecer a eventualidade de você estar dentro do carro e acontece uma descarga dentro do carro? Será que o carro é um local seguro para você estar? E a outra é o prédio. Será que um prédio é um local seguro para se estar no momento de uma descarga atmosférica? Então, primeiro vamos entender como é que a descarga atmosférica acontece. Bom, a descarga atmosférica ela acontece quando as nuvens estão carregadas. Isto não é carregadas de chuvas, mas sim carregadas de elétrons. Então, elas têm um excesso de elétrons aqui. Esse excesso de elétrons está doido, mas está doido de verdade para chegar na Terra. Ives, por que ela está doida para chegar na Terra? Porque a Terra é um corpo considerado neutro, tá? E é como, por exemplo, acontece se você conseguisse colocar o dedo na tomada. A tomada está o quê? Eletrizada. E você está o quê? Neutro. Na hora que você coloca o dedo na tomada, tendência que aconteça uma descarga. Que nesse caso é uma descarga, um choque casual dentro das residências. Mas agora a gente vai entender uma descarga atmosférica. Como é que ela vai acontecer? Primeiro, a descarga atmosférica ela quer chegar o mais rápido possível na Terra. Então, por onde ela conseguir tocar primeiro, ela vai chegar. Então, vamos analisar primeiro aqui as árvores. Ives, mas a árvore não é feita de madeira? Ela não é isolante? É. Só que aí tem um detalhe importante. Preste muita atenção. As cargas, elas tendem a atingir as pontas. Como assim, Ives? Porque a carga, ela vem, quando ela atinge determinado material, ela tende a ir para as pontas. E isso é o que nós chamamos de poder das pontas. É por conta disso que aqueles caminhões que transportam combustíveis, tá? Eles têm formato arredondado, justamente para evitar essa atração das cargas. E a árvore, ela é cheia de pontas. Então, pelo fato dela ser cheia de pontas, com certeza, se ela estiver só no ambiente, a descarga atmosférica perfeitamente vai atingir ela primeiro. Sem falar que a árvore está conectada às raízes no solo. Se as raízes estão no solo, significa dizer que está em contato direto com a terra. Então existe uma grande tendência das árvores serem atingidas pelo raio. Então a árvore não é um bom local para se estar quando acontecer uma descarga atmosférica. Tá? E se acontecer a eventualidade de eu estar dentro de um veículo, um carro, um ônibus, uma van, o que é que vai acontecer? Bom, o carro, o ônibus e a van, ele tem uma carcaça metálica, né? Se ele tem uma carcaça metálica, a metal a gente sabe que é o quê? Condutor. O que é que vai acontecer se uma descarga atmosférica acertar aqui o nosso veículo? Vamos dizer que esses elétrons, eles vão aqui descer. E aí vai acontecer a descarga atmosférica, né? Ives, o que é que vai acontecer com essas cargas? Bom, todas essas cargas são cargas o quê? Negativas. Se elas são cargas negativas, elas sofrem repulsão entre si. Então não tem como elas ficarem armazenadas aqui dentro, não. Por quê? Porque na hora que essa carguinha interagir, elas vão sofrer o quê? Repulsão. Então elas se espalham pela superfície
do veículo. Então, como elas se espalham pela superfície do veículo, significa dizer que quem está dentro não acontece nada. Ela vai se espalhar pela superfície do veículo e tentar chegar à terra. Dependendo da intensidade dessa descarga, ela pode até estourar os pneus que são de borracha. Tá? Isso quer dizer então que a borracha não é um isolante perfeito? Não, ela não é um isolante perfeito. Até uma determinada região de intensidade, ela aguenta, mas passou daquilo, acontece a situação de até mesmo o pneu poder estourar. O nome desse efeito das cargas se espalharem por aí, nós chamamos de blindagem eletrostática. E quem descobriu isso, quem experimentou isso, na verdade, foi um cientista chamado Michael Faraday, na sua experiência chamada gaiola de Faraday. Então, se numa tempestade você estiver dentro do carro, permaneça dentro do carro. Ei, Ives, e no caso de um avião? O avião está lá, voando bem pertinho, né? Mas ele pode ser atingido? Pode ser atingido pelo raio. Se ele for atingido pelo raio, o que acontece? O que acontece com os passageiros? Nada, pois o mesmo princípio de blindagem eletrostática vai acontecer nos aviões. Ives, mas ali o avião não tem por onde escoar aqueles elétrons. Como é que ele faz? Aí nas pontas das asas dos aviões existe uma haste metálica, que é justamente uma filepinha, tá? Que vai fazer o quê? Vai fazer com que aquelas cargas se concentrem naquele ponto. E aí, quando o avião chega à Terra, né, tanto pelo fato de ele estar em atrito com o ar, vai fazer com que provavelmente ele se deseletrize, ou seja, que ele perca aqueles elétrons para o ar. Se mesmo assim ele ainda estiver eletrizado, é feito um procedimento nos aeroportos para deseletrizar esse avião, tá? O que é que vai acontecer? Ives, e no caso de um prédio? Um prédio ele é cheio de quinas, ele é cheio de pontas e eles são altos. Pensa num prédio de 50, 60 andares e eles estão conectados diretamente com a terra. Então ele é um alvo fácil para o raio. Ele é um alvo fácil para o raio. Provavelmente a gente pensa, né, que a gente tem cimento, tem concreto, o próprio cimento tem composição de água. Então o que acontece? Ele é um alvo fácil para os raios. Só que aí nós instalamos um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esse sistema de proteção contra descargas atmosféricas nós também chamamos de SPDA. Tá? É esse sistema de proteção que a gente conhece vulgarmente como para-raios. Tá? Mas ele não para raio nenhum, ele escoa esse raio. Bom, você vê aqui que nesse sistema ele tem uma coisa chamada captador. Esse captador é cheio de pontas. Então o que esse captador faz? Ele capta o raio. Ele diz assim, ao invés de tu cair em qualquer canto, cai aqui. Então o raio sai e atinge o captador. Na hora que ele atinge o captador, existe uma superfície que a gente chama de mastro, que esse mastro não permite que o captador esteja tocando o prédio, porque senão assim não vai acontecer nada, ou seja, vai atingir o prédio do mesmo jeito. Então esse mastro aqui, ele isola o contato dessa descarga com o prédio, protegendo os moradores desse determinado ambiente. E aí vem um cabo, tá? Que esse cabo ele vai conectar até lá embaixo, aqui na Terra. E esse negocinho aqui azul, hein, que está entre o cabo e o prédio, esse negocinho azul nós chamamos de espaçadores, ou seja, para gerar uma distância entre o cabo e o prédio. E aí esse cabo vem descendo, vai levar toda essa eletricidade por aqui e por aqui. Quando chega lá embaixo, existe uma coisa chamada conector e tubo de proteção. Como a gente sabe, geralmente o prédio são áreas abertas. Então, para evitar que as pessoas entrem em contato com esses cabos, coloca-se esse tubo de proteção. E esse conector serve para fixar e conectar de certa forma. Então, o tubo de proteção isola contra os moradores ou contra qualquer pessoa que possa acabar tocando nesse cabo por algum problema, né? E aí essa eletricidade escoa até a Terra. Aqui embaixo, nesse cabo, você vê que tem essas duas representações, que é o que nós chamamos de aterramento, que são os fio-terras. O que é esse aterramento? Esse aterramento ele serve justamente para escoar essa descarga atmosférica. Aí, Ives, eu sei que na minha tomada usual em casa, ele tem um fio no meio chamado de fio-terra, né? Qual é a função daquele? Ele também é um aterramento, tá? Porque se acontecer um excesso de carga em algum dispositivo na sua casa, ele vai ter por onde escoar. Então agora nós vamos para a hora H da questão. Vamos fazer um exercício para fixar de vez esse conteúdo na sua cabeça. Vamos então para a nossa primeira questão, tá? Ela diz o seguinte: a proteção contra descargas elétricas na atmosfera, apesar de não ser absolutamente segura, é feita por para-raios, cujo funcionamento é explicado pelo.
Nós acabamos de verificar que os para-raios ele tem uma região chamada captador, e esse captador é responsável justamente por captar os raios por meio de um princípio que a gente viu. Que princípio é esse? Blindagem eletrostática? Não, a blindagem é o que acontece nos carros e nos aviões. B, poder das pontas. Então, o que acontece é por meio do poder das pontas, tá? Na nossa questão 2 diz o seguinte: considere a seguinte afirmação: o interior de um carro é um bom lugar para a pessoa se proteger de raios em um dia de chuva. Assinale a alternativa correta. Essa afirmação que a gente falou está correta? Tá, se essa afirmação está correta, então a gente já descarta a letra B. Note que no começo das questões ele fala assim, ó, a afirmação está correta, a afirmação está incorreta, a afirmação está correta e a afirmação está correta em parte. Então a gente desconsidera já de cara a letra B. Vamos para a letra A. A afirmação está correta, pois os pneus do carro podem, por serem de borracha, um bom isolante elétrico não permite que o raio atinja o carro. Pelo contrário, a gente viu na aula que é inclusive possível que o pneu estoure. Letra B a gente já descartou, porque a informação não é incorreta e sim correta. Letra C, a afirmação está correta, pois o carro funciona como uma blindagem eletrostática. Então essa C está bem parecida com o certo. Apenas por desencargo de consciência, vamos ler a letra D. A afirmação está correta em parte. Dentro do carro, a pessoa é atingida por um raio de menor intensidade. Não, a pessoa não é atingida pelo raio quando está dentro de uma carcaça metálica por conta da blindagem eletrostática. Então, a alternativa certa aí da gente seria a letra C. Então, conseguimos realmente entender quais são os locais seguros para estar no momento de uma descarga atmosférica. Note que cerca de 300 brasileiros morrem por ano por conta desse tipo de descuido. Nossa primeira tentativa ao encontrar uma tempestade é ir para debaixo de uma árvore. E a gente viu que a árvore ela é cheia de pontas. Então nós precisamos evitar ambientes com pontas. E devido também ao processo de blindagem eletrostática, nós verificamos que se no meio de uma tempestade nós estivermos dentro do carro, deveremos continuar dentro do carro, pois as cargas vão para a superfície daquele material. Então é muito importante que você saiba agora quais são realmente os locais seguros e os locais não seguros de estar quando acontece uma descarga atmosférica. Estou muito feliz em ter tido você até aqui. Espero que você continue essa jornada para atingir o seu sonho. Garanto a você que vai valer muito a pena, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.